Olá, nós somos alunos de Medicina Veterinária e na aula de hoje vamos falar sobre o ácaro Demodex canis, causador da demodicose canina. E o grupo é composto por Laura, Gustavo, Núbia, Stephanie e Larissa. O ácaro Demodex, ele é comensal da pele do animal e vive normalmente em folículos pilosos, mas também podem ser observados em glândulas sebáceas e sudoríparas. E eles se alimentam de células, sebos e detritos epidérmicos da pele. Esse gênero, ele acomete animais domésticos selvagens e os seres humanos, mas são altamente específicos em relação ao hospedeiro. Sendo assim, a espécie em questão, Demodex canis, é responsável por afetar somente os cães. Além disso, o ciclo evolutivo é monoxeno e apresenta apenas um hospedeiro. Agora falando sobre a morfologia, o ácaro adulto apresenta corpo vermiforme, semelhante a um charuto, e o seu corpo compreende o gnatossoma e o idiossoma. O gnatossoma, ele é o aparelho bucal, que é composto pelas quelíceras, que são aderidas aos palpos e tem aspecto de estilete. E o idiossoma, ele compreende o podossoma, que sustenta 4 pares de patas, e além disso, o opistossoma, que é anulado e possui uma pseudosegmentação. O ciclo de vida do Demodex tem duração de 20 a 35 dias e compreende 4 formas evolutivas, que são os ovos, larvas, ninfas e adultos. Nos folículos pilosos, as fêmeas vão ovipor cerca de 20 a 24 ovos, que vão dar origem a larvas hexapodes, que, por sua vez, darão origem a 3 estágios ninfais, que são protoninfas, deutoninfas e tritoninfas, que são octapodes. Esses estágios ninfais vão subir a superfície da pele e vão se desenvolver em adultos machos ou fêmeas. Esses adultos vão copular na superfície da pele e, sendo assim, iniciando um novo ciclo evolutivo. E, além disso, vale ressaltar que após a cópula, os machos não voltam aos folículos pilosos, eles morrem na superfície da pele. Dissertando então sobre a epidemiologia do Demodex canis. A transmissão, ela ocorre da cadela para os neonatos lactentes, por um contato direto. As primeiras lesões, elas surgem no focinho, na face, na região periorbital e nos membros anteriores. A transmissão no útero, ela não ocorre, e os ácaros, eles não podem ser demonstrados em filhotes natimortos. Existem fatores no sangue de cães com demodiciose generalizada que provocam uma supressão linfocitária, linfócitos do tipo TH2, a qual pode ser induzida por uma infecção bacteriana secundária. A zona termostática dos ácaros Demodex canis é entre 16 e 41 graus Celsius. A demodiciose, ela não é contagiosa para o homem. No slide demonstram 2 imagens. Na imagem 3, nota-se a sarna no focinho de um cão. Na imagem 4, nota-se a sarna postular em um cão. Dando continuidade à epidemiologia, a demodiciose é uma dermatopatia parasitária inflamatória de cães
causada pela proliferação anormal de um ácaro do gênero Demodex canis. O Demodex canis é um ácaro da microbiota cutânea, onde é tipicamente presente em pequenas quantidades, e ele reside nos folículos pilosos e nas glândulas sebáceas da pele. A doença ela é também conhecida como sarna demodética, sarna folicular e sarna vermelha. Os ácaros, eles se alimentam de sebo e do conteúdo das células epiteliais do folículo piloso. A presença de maiores quantidades de ácaro irão causar um dano e o deslocamento das hastes dos pelos, terminando com queda dos pelos desde o folículo. Bom, eu vou falar um pouco sobre a fisiopatogenia. Os ácaros Demodex canis, eles compõem a microbiota normal da pele canina e se alimentam de células, sebos e tecidos epidérmicos mortos ou lesionados. Porém, o crescimento exacerbado dessa população acaricida, ela pode levar a uma demodicose localizada, que é caracterizada pelo aparecimento de lesões cutâneas e isoladas. Bom, a propagação dessas lesões pelo corpo do animal ela é nomeada por demodicose generalizada. A originalidade e evolução dessa patologia está relacionada aos fatores imunológicos do hospedeiro, onde acredita-se que essa doença ela acomete principalmente filhotes e recém-nascidos, devido às deficiências do sistema imunológico que são herdadas da progenitora, tornando assim mais susceptíveis à invasão por ácaros. Como também acredita-se que a Demodex ela produz imunodeficiência, que são mediadas por células onde vão suprimir a resposta normal dos linfócitos T. Bom, além dos fatores hereditários, o uso de fármacos imunossupressores, imunodeficiência, subnutrição, estresse, parasitismo, doenças sistêmicas e a disfunção endócrina durante o ciclo estral das fêmeas são fatores que predispõem ao surgimento dessas lesões. Bom, o ácaro ele age comprometendo o folículo piloso e ele aprofunda-se na epiderme, onde ele vai induzir uma inflamação. E a resposta imunológica contra a Demodex canis na parede folicular, ela pode ocorrer por uma reação linfocitária contra queratinócitos, que são portadores de antígenos próprios alterados ou de antígenos do próprio ácaro, bem como por uma foliculite moral linfocitária que é reativa ao ácaro. Sendo assim, a patologia ela é determinada por uma reação de hipersensibilidade tardia e também por um infiltrado de células T citotóxicas. Bom, as lesões que são produzidas, elas são sujeitas a uma infecção secundária, que normalmente se dá por estafilococos, como por exemplo os estafilococos intermédio, que vão causar uma dermatite generalizada e posteriormente pode ocasionar uma piodermite profunda e exudativa. Vou falar sobre os sinais e sintomas clínicos da demodicose. A demodicose ela pode ser dividida em focalizada ou generalizada. A focalizada acomete principalmente cães jovens ou recém-nascidos e essas lesões são resolvidas de forma espontânea em grande parte dos casos. Elas geralmente não são pruriginosas se não houver a infecção secundária e afetam principalmente a região da face e das pernas dianteiras. Elas têm aspecto seco, escamação e uma alopecia difusa. Já a demodicose generalizada, ela é a forma mais grave da doença, e ela se espalha por todo o corpo do animal. Apresenta diversas lesões, entre elas pode ter a frequência de apresentar a piodermatite e em pacientes mais graves apresenta foliculite profunda e furunculose, às vezes com severa oxidação hemorrágica e crostas espessas, sendo que a demarcação entre a área afetada e a pele normal do animal é abrupta. Também
é comum observar linfadenopatia, febre, letargia e anorexia, podendo levar até a morte por septicemia. E as características desse prognóstico do clínico, elas são bem ruins, por ser de difícil tratamento. Agora sobre o diagnóstico. O diagnóstico, o primeiro método usado é a raspagem da pele, que tem o baixo custo e alta sensibilidade. A raspagem ela é feita na área lesionada, na direção do pelo do animal, com bisturi até sangrar. Se essa raspagem for feita em áreas muito afetadas pelos ácaros, pode causar até uma hemorragia e assim dificultando o diagnóstico. Esse método tem como objetivo analisar microscopicamente a presença de ácaros adultos e até das suas formas imaturas, como os ovos, larvas e ninfas. E também existem outros métodos, como o tricograma por epilação, a impressão com fita de acetato, que é feita no local da lesão, o exame histológico, a detecção molecular por PCR e a biópsia. Tratamento. Ele geralmente é feito com antiparasitários, normalmente se usa o fármaco Amitrax e também drogas como lactonas macrocíclicas, que são agentes antiparasitários de amplo espectro. E no uso sistêmico se dividem as milbemicinas, que se divide em milbemicina oxima e moxidectina. Também as avermectinas, que tem a ivermectina, a doramectina, a abamectina. Associado também ao uso tópico de shampoo antisséptico que contém peróxido de benzoíla a 2,5% nas áreas que tem alopécia. E esse tratamento, ele dura de 30 a 60 dias após o resultado do exame desse animal der negativo, mas se mantém a observação do animal no período de até 12 meses. E para pacientes que apresentam quadros de piodermatite, é indicado a antibiótico-terapia. E também é indicado o não uso de esteroides sistêmicos, porque eles possuem efeito imunossupressor e podem estar piorando a infestação nesse animal. Abordando sobre as principais medidas de controle. Na demodiciose localizada, o prognóstico é considerado favorável, pois geralmente se tem a cura, sem nenhuma intervenção sendo medicamentosa, em um período de 6 a 8 semanas. Na demodiciose generalizada, o prognóstico é considerado reservado a bom, em termos de recuperação. A dermopatia é somente tratada com medicamentos e terapias, mas nem sempre o uso desses medicamentos será positivo. Reavaliar as recidivas em um intervalo de 1 a 2 meses, durante 12 meses após o último raspado de pele negativo. Também deve-se evitar o uso de drogas imunossupressoras. É recomendado retirar o macho da reprodução. Nas fêmeas, realizar o ovário salpingo-esterectomia, uma vez que poderão ter recidivas durante o período de estro, devido à supressão do sistema imunológico. É isso, obrigada por nos acompanhar até aqui e espero que você tenha gostado dessa aula sobre Demodex canis.